Olá, alunos! Eu sou a professora Kétula, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 30, que falará sobre os anelídeos. Então, vamos começar aqui estudando, as características gerais desse grupo. Então, os anelídeos, eles possuem um corpo formado por anéis, daí vem o nome anelídeos. E muitas espécies têm cerdas, que vão ser utilizadas na locomoção. Porém, não são todos os anelídeos que possuem cerdas em seu corpo. Inclusive, isso vai ser uma das características que nós vamos observar para, inclusive, separar esses anelídeos em classes. E nós vamos estudar 3 classes. Nós vamos ver que eles são divididos em 3 classes distintas. Esses animais, eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos. Então, começaremos aqui pelo primeiro grupo, que são os hirudíneos, ou também podem ser chamados de aquetas. Esses animais que fazem parte dessa primeira classe, eles não possuem cerdas, tá? E o exemplo seria a sanguessuga. A sanguessuga, ela é um animal que se alimenta de pequenos animais, ou de matéria orgânica em decomposição. E, além disso, as sanguessugas, elas podem sugar o sangue de animais vertebrados, como seres humanos, peixes, aves, enfim. E ela vai se fixar aí por meio de ventosas, como vocês podem observar aqui nessa imagem. O corpo desses animais, ele é achatado, alongado e bastante flexível, e isso vai facilitar também a movimentação, que é a característica aí dessa classe de animais, ok? Inclusive tem um box amarelinho na página 17 do livro de vocês, com uma informação bem interessante, E esse box, ele diz que na saliva das sanguessugas existe uma substância que é chamada de hirudina. E essa substância ela é anticoagulante, ou seja, ela não deixa o sangue coagular enquanto esse animal estiver sugando, Então, enquanto ele estiver sugando, esse sangue ele não vai coagular. Bem interessante, Então, vamos agora à próxima classe, que são os oligoquetas. Nessa classe de animais, nós podemos dar como exemplo as minhocas, que nós já havíamos inclusive falado, Elas são anelídeos que possuem poucas cerdas, ok? E vivem em ambientes terrestres e úmidos, possuem o corpo cilíndrico dividido em anéis, Então, aqui até nessa imagem a gente consegue observar esses anéis que constituem o corpo desse animal. Aqui no início, nessa região aqui, no primeiro anel do corpo, nós podemos identificar a boca e no último o ânus. E tem aqui uma estrutura que é inclusive muito importante, que é chamada de clitelo, tá? Ela é mais próxima da boca, essa estrutura, o clitelo. E é uma estrutura muito importante, porque participa da formação do casulo com os ovos no processo de reprodução. A respiração das minhocas, ela ocorre pela pele, então nós dizemos que é uma respiração cutânea, através da pele. Esses animais, eles são hermafroditas, ou seja, possuem os órgãos, os órgãos reprodutivos masculino e femininos. Mas, apesar disso, eles são animais que realizam reprodução cruzada, Então, significa que vai haver a troca de espermatozoides entre 2 indivíduos. Então, eles se unem e acontece a troca desse espermatozoide e uma minhoca, ela fecunda os óvulos da outra, ok? E agora nós veremos a última classe, que são os poliquetas. Os poliquetas, eles são anelídeos que têm grande número de cerdas, conforme vocês podem observar aqui. Essas cerdas estão distribuídas ao longo da superfície do corpo e facilitam aí a locomoção desses animais. A maior parte dos poliquetas, eles vivem em ambiente marinho, Mas ainda assim existem espécies que são aquáticas, porém de água doce. E a reprodução, ela ocorre na água e são lançados os gametas femininos e masculinos, ocorre a fecundação, são formados ovos e depois uma larva, ela sai desse ovo, e se transforma aí na forma adulta do animal. Agora nós veremos a importância ecológica dos anelídeos, para finalizarmos a nossa aula. Então, começaremos pelas minhocas. As minhocas, elas são muito importantes, nós já havíamos até discutido um pouquinho sobre isso.
com os seus corpos, elas cavam, né, diversas galerias no solo e isso ajuda bastante a afofar o solo e também a arejá-lo. Além disso, as minhocas elas produzem o humus, que é uma espécie de adubo, né? E isso faz com que o solo ele se torne mais fértil e favorável para o desenvolvimento de plantas. Porque esses animais, né, conforme eu disse para vocês, eles se alimentam de restos em decomposição, né, restos de folha, enfim. E por isso que são tão importantes. As sanguessugas, né, também têm uma importância ecológica. No passado, elas eram muito utilizadas para o tratamento de hemorragias, hoje, atualmente, né, isso é raro acontecer, mas elas já foram bastante utilizadas no passado para fazer o tratamento de hemorragias, como eu disse para vocês. E os poliquetas. Os poliquetas, eles possuem grande importância nas teias alimentares aquáticas, né, porque eles servem de alimento para diversas espécies de peixes, ok? Então, todos eles são importantes aí para o meio ambiente. Agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático na página 19. Bons estudos, nos vemos na nossa próxima live. Até lá!